Aleluia. Deus é bom, amém? Glória a Deus. Queria dar as boas-vindas aos nossos visitantes, pastor Paulo, Natália, né? Estão de volta, graças a Deus. Deus é muito bom, amém? Os trouxe de volta para nós. Irmãos, queria que você abrisse a Bíblia em Marcos, no capítulo 1. Aleluia. Tem alguém aqui nessa noite que está com algum sintoma de enfermidade? Isso é um sim? Isso é um sim? Tem alguém? Não é pegadinha não, é só para saber mesmo. Deixa eu ver. Tem uma pessoa. Aleluia. Fica empolgado, não com a doença, né, mas com a cura. A cura é muito bom. Aleluia. Está em Marcos, capítulo 1. Deixa eu chegar lá. Amém. Está escrito assim no versículo 40. Aproximou-se dele, Jesus, um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunha ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Amém? Aleluia. Então aqui a gente vê Jesus, esse é o primeiro milagre, né? Narrado em Marcos, narrado em Mateus também. Jesus curando é o primeiro milagre em Mateus, em Marcos já teve outros aqui. Mas o fato é que Jesus, vem um leproso, se ajoelha e fala: se quiseres, pode purificar-me. Ele sabia que Jesus tinha poder, não sabia se Jesus queria, mas Jesus queria. Ele ficou compadecido, tocou e ele ficou limpo. E ele fala uma coisa: não diga nada a ninguém. Mas você sabe que ele não obedeceu Jesus? E ele saiu contando para todo mundo? E muita gente se pergunta assim: por que Jesus falava, em muitas ocasiões, quando ele curava, ele falava assim: não conta nada para ninguém? Aconteceu várias vezes. Tem gente que acha que Jesus ele estava usando aí psicologia reversa. Que Jesus falava assim: não conta, porque ele sabia que quanto mais ele falasse para não contar, mais as pessoas iam contar. Amém? Mas a gente não crê assim, né? Jesus não vai usar a psicologia reversa, né? Vamos manipular as pessoas. Jesus realmente não queria que ele contasse. Por quê? O texto, de certa forma, ele explica, né? No final do texto, porque ele diz assim: quando ele saiu, ele falou para todo mundo, divulgou a notícia. E por causa disso, Jesus não podia mais entrar publicamente em qualquer cidade. O fato é que a fama de Jesus de curandeiro, né? Daquela pessoa que trazia a cura, foi tão grande que as pessoas não iam mais ouvir Jesus pregar ou ensinar. Grande parte das pessoas ia para receber a cura. O que dá para entender, amém? Era uma necessidade, era muita gente doente. E Jesus ele oferecia uma cura instantânea, era maravilhoso. Então as pessoas realmente iam, multidões iam atrás de Jesus, e ele não conseguia mais, da mesma forma, fazer o que ele estava fazendo antes, que era o quê? Ensinar e pregar. Amém? A principal característica do ministério de Jesus era o ensino, logo depois da pregação. Porque é isso que a gente precisa. A verdade é o que nos liberta. Amém? A cura acontecia, mas o principal era o ensino. E por isso Jesus muitas vezes falava: não conta para ninguém. Você vai atrapalhar o que está acontecendo aqui. Mesmo assim as pessoas contavam. E a pergunta que talvez a gente deve se fazer é: se a cura atrapalhava
o ministério de Jesus, por que ele continuava curando? Amém? Por que ele não parava de curar? Por quê? É isso que eu queria falar com vocês nessa noite. Por quê? Uma das coisas está escrito aí, 41, Jesus profundamente compadecido. Ou, em outras versões, tomado de íntima compaixão. Sabe por que Jesus curava, irmãos? Porque ele não conseguia ficar sem curar. Porque ele via a pessoa doente, ele falava, eu preciso curar essa pessoa. Você sabe que Jesus ele é melhor do que a gente? Amém? Você já pensou nisso? Você já viu que quando uma pessoa está doente, que a gente gosta perto da gente gostaria que ela fosse curada? Você já ouviu relatos, né, de gente que tem filhos doentes, com doenças graves, e que muitas vezes eles falam de forma sincera, falam assim, se eu pudesse, eu trocava de lugar com a criança? Amém? Um pai, uma mãe faz isso. Eu tenho certeza que se pudesse, faria mesmo. Trocaria de lugar com a criança. Sofreria para a criança não sofrer. Jesus é muito melhor do que a gente. Quando Jesus via doenças, irmãos, ele realmente ficava assim, não tem como não curar. Não tem como deixar passar. Embora isso até atrapalhasse o esquema da pregação. Mas ele falava, é cura, é doença, eu posso, eu vou fazer. Amém? Quero que a gente entenda, irmãos, nessa noite, um pouco da ideia da cabeça de Jesus, da cabeça de Deus, como que ele pensa essas coisas. Porque a gente raciocinou tanto a respeito de cura, de doenças, que muitas vezes a gente chegou num ponto em que a gente entende que nem precisa de cura, né? Eu já vi pessoas falando isso, falam assim, não, mas eu vou para o céu. Para que eu preciso ser curado? Não é melhor passar a vida toda sofrendo e ir para o céu do que para o inferno? É melhor, não é? Se eu tiver que escolher uma vida de saúde, inferno, uma vida de doença, céu, segunda opção, na hora. E muita gente pensa, mas isso não é importante, então cura é uma coisa acessória. Mas porque a gente está pensando com a nossa cabeça. A cabeça de Deus não é essa. Sabia? Tem coisa mais importante que cura? Tem. Mas para Deus cura é muito importante. Por causa do jeito que ele pensa. Amém? Marcos 3, anda um pouquinho aí. Está escrito. De novo, entrou Jesus na sinagoga. E estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Está vendo como funciona essa coisa de religião? Eles estavam pensando, o que é mais importante? Curar ou guardar o sábado? Eles colocaram o sábado acima da cura aqui. Amém? Guardar o sábado é mais importante que cura. Fique doente, não quebre o sábado. E disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio. Jesus chamou o homem para o meio. Então ele lhes perguntou, e aí ele abriu para o povo. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus aqui ele faz uma pergunta teológica mesmo. O que é mais importante no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Eu posso fazer o bem no sábado? Essa é a pergunta, né? Eu posso fazer o bem no sábado? Eu posso salvar uma vida no sábado? E provavelmente Jesus estava esperando que aquele povo ficasse empolgado e falasse assim, faça o bem, cure esse homem. Era o homem da comunidade, amém? Jesus, ele era o visitante aqui. Todo lugar que Jesus ia, ele pregava na sinagoga. Quer dizer que aquele homem era de lá. Ele era amigo do povo, não é isso? Ele era o parente de alguém, era o tio de alguém, era o irmão de alguém. Eu imagino que Jesus estava pensando assim, claro que eles vão falar, cura. E aí hoje eu vou ensinar uma lição para esse povo, eu vou ensinar que cura é mais importante que guardar o sábado. Essa era a expectativa de Jesus. Mas sabe o que eles fizeram? Nada, ficaram em silêncio. Falaram nada, falaram assim, não vou arriscar. Não é? Porque é assim, né?
religiosidade, a gente fica com medo de errar, né? Às vezes eu pergunto coisa aqui e ninguém responde, porque não tem medo de estar errado. Acontece mesmo. Mas Jesus, no versículo 5, diz assim: olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Amém? Aqui a Bíblia fala que Jesus ficou indignado com a dureza do coração daquele povo. Irmãos, negar a cura é você negar uma parte muito importante do Evangelho. E ao ponto de Jesus ficar indignado com isso. Amém? Deus não fica feliz quando a gente nega a cura. Deus não fica satisfeito. Jesus, quando viu aquela situação, ele viu a dureza do coração, ele viu aquele povo colocando uma lei acima da cura de um homem doente. Uau! Acima da cura de um homem doente. Ele falou assim: esse povo está totalmente errado, o coração deles está todo esquisito, não tem nada a ver com a pregação, com a palavra, com Deus. Então ele, bravo, cura aquele homem, na raiva. Ele curou aquele homem. Entende, irmãos? Ele estava esperando uma reação diferente. O que foi, gente? Mas não foi? Ele ficou bravo e curou. Então ele curou com a cara fechada. Mas ele curou aqui. O homem foi curado, a vida dele foi mudada daquele dia em diante. Irmãos, Deus dá muita importância para a cura. Amém? Então vamos entender a mente de Deus. Deus quer que as pessoas sejam curadas. Não é uma coisa à toa, não é um acessório, é parte integrante do Evangelho, amém? É parte fundamental do Evangelho. Então, quando você tira a cura, você está negando a vontade de Deus para a sua vida, para a vida das pessoas, amém? Nós precisamos, de fato, aprender a nos submeter à vontade de Deus, em todas as áreas, até nas áreas agradáveis, amém? Amém? Não é assim? Porque a gente aprende o quê? Vou me submeter à vontade de Deus, mesmo se Ele me mandar para a China. Não é? Deus o Senhor pode mandar para qualquer lugar, Senhor. Taiobeiras, Porteirinha, manda para qualquer lugar, Senhor, eu vou. Aí fala assim: não, eu quero que você vá para Dubai. A gente tem que submeter também, amém? Quero que você vá para Paris. Sim. A gente tem que submeter coisas boas e coisas ruins. Mas sabe o que a gente aprende muitas vezes? Que a vontade de Deus sempre vai ser uma coisa desagradável. E a coisa boa eu faço se eu quiser. Amém? Tem coisa que fala assim: ah, não, isso que eu não preciso não, Deus. Isso aqui é muito bom. Pode ficar com a cura para você. Eu não preciso. Eu posso fazer a vontade de Deus doente. Aumenta até mesmo a minha devoção. E a maneira que as pessoas vão me ver. Amém? Mas sabe uma coisa? Nós temos que aprender a nos submeter à vontade de Deus. Inclusive nas coisas boas. Inclusive quando Ele fala para você coisa que você acha que você não merece. Quando Ele fala assim: eu tenho uma coisa muito boa para você, e você fala assim: tem certeza, Deus? Sim. Amém? Você precisa submeter, irmãos. Eu sei que isso é difícil, porque a gente aprendeu que Deus nunca vai falar coisas boas para a gente, né? Eu sei que existe uma religiosidade que ela prega isso, né? Quando as pessoas fazem, às vezes, algumas promessas para Deus: Deus, se o Senhor me der um emprego, eu vou fazer isso, né? Ninguém aqui nunca fez isso, né? Nunca. Mas você já ouviu falar. Algumas pessoas já ouviram falar. Você já percebeu que raramente a coisa boa é tipo assim: Deus, se eu fizer isso, eu vou subir a escadaria de joelho. Não é uma coisa legal, não é? Eu vou a pé, daqui para Bocaiúva, né? Não é uma coisa agradável. Raramente as pessoas falam assim: Deus, se o Senhor me der isso, a partir de amanhã eu vou comer pão de queijo, tomar café todo dia, que é a comida que eu mais gosto. Eu falo assim: poxa, mas que tipo de promessa é essa? Você vai fazer uma coisa que você já gosta? Se a gente acha que Deus é o nosso Pai e que Ele nos ama, você não acha que isso faz mais sentido do que você fazer uma coisa que te traz sofrimento?
Não, só pensa mesmo. Pensa nisso. Pensa que Deus é uma pessoa, em vez de Deus, pensa uma pessoa que gosta muito de você. Sei lá, pensa sua mãe. Fala assim, não, mãe, eu acho que ela concordaria com isso. Mãe, a partir de amanhã eu vou ouvir a música que eu gosto todo dia. Se você fizesse, isso é coisa de mãe. Irmãos, Deus nos ama mais do que a nossa mãe. Amém? Essa é uma revelação. É verdade, Ele nos ama mais do que a nossa mãe. Ele nos ama mais do que a pessoa que mais nos ama no mundo. Então, essa ideia de você sofrer para agradar a Deus não é bíblica. Ela não faz sentido mesmo, em contexto nenhum. E na vida de Jesus faz muito menos sentido. Porque Jesus não fazia pessoas sofrerem. Jesus curava pessoas. Jesus tirava pessoas do sofrimento. Amém? Essa é a revelação. Então, Jesus, a Bíblia fala, né? Deus falou de várias formas, de muitas maneiras, os nossos antepassados, mas nos últimos dias nos foi revelado a nós através do Filho, que é a expressão exata do seu ser. Você quer ver como Deus é, como Deus pensa? Olha para Jesus. E Jesus, ele tinha esse trabalho. Qual que era o trabalho dele? Ir por toda parte, livrando, libertando os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Isso é o que Jesus fez? Isso que ele continua fazendo. O desejo dele é libertar as pessoas. Amém? Abra lá em João, no capítulo 9. Por que as pessoas, às vezes, não recebem cura? Eu vou trazer alguns motivos para a gente hoje. Por que as pessoas, às vezes, não recebem cura? Mesmo sendo a vontade de Deus. Mas, entenda, esse motivo é para você. Não é para você ficar julgando o outro que não recebeu cura. Amém? Isso é muito importante. Isso é fundamental. É o motivo que eu não recebo cura. Qual o motivo? Vou dar alguns motivos aqui para você examinar na sua vida. Amém? Não na vida do outro. Um dos motivos principais. Pensar demais. Amém? Abra lá. João 9, você está aí? Versículo 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E é legal porque depois antes disso, ele tinha dito, né? Nós, os discípulos, são a luz do mundo. Enquanto Jesus estava no mundo, ele era a luz do mundo. Mas hoje, sabe quem é a luz do mundo? A gente, amém? Então a gente tem que fazer o que ele fazia, amém? E o que ele faz aqui? Versículo 6, cuspiu na terra, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé, quer dizer, enviado. Ele foi, lavou-se e voltou, vendo. Amém, irmãos? Por que pensar demais? Esse versículo, essa passagem aqui é boa, porque ela traz essa questão de pensar demais de duas formas muito boas. Primeira, não tem como curar um cego de nascença, amém? Não tem como. Cientificamente falando, você não cura um cego de nascença. Por quê? Porque a questão não é só o olho, a questão é o cérebro. Amém? Tem uma história que é real, uma história da medicina, da literatura médica. Um homem, ele ficou cego criança, entre 2 e 4 anos, ele deu uma catarata nos 2 olhos, fortíssima, tampou os 2 olhos dele. Então, dos 4 anos aos 50 anos, ele tinha catarata. Quando ele fez 50 anos, ele fez uma cirurgia nova, experimental, que tirou a catarata dos olhos dele. E aí os olhos dele começaram a enxergar de novo. Só que ele não se adaptou à visão. Por quê? Porque o nosso cérebro ele precisa se adaptar para receber as informações. Isso acontece nos primeiros anos de vida.
ele ficou tão mal com aquele tanto de informação nova chegando através dos olhos no cérebro, que o cérebro dele pifou, ele teve uma crise, e aí quando eles foram examinar de novo, os olhos dele não funcionavam mais, como uma forma de defesa do organismo. Amém? Estou falando o quê? Por que eu estou falando isso? Só para deixar bem claro, não tem como curar um cego de nascença. Mesmo que os olhos voltem a funcionar, o cérebro dele não está preparado para isso. Mas sabe o que Jesus fez? Ele foi lá e curou um cego de nascença. Amém? Ele sabia disso, que não tinha jeito? Cara, se ele sabia ou não, não importa. Ele curou um cego de nascença. Ele fez a lama, mandou lavar, o homem voltou enxergando. Isso não faz sentido nenhum. Mas acontece, sabe por quê? Porque a palavra de Deus tem que funcionar, mesmo que não faça sentido nenhum. Sabe por que às vezes as pessoas não recebem cura para algumas doenças? Porque elas entendem a doença. Sabia? Porque existe uma coisa chamada Google hoje. E aí você pode jogar qualquer sintoma lá e você vai achar a sua doença. E sempre vai ser câncer. E aí você vai falar, meu Deus, olha isso, eu vou morrer, é 6 meses, é 1 ano. E aí você fala assim, não, essa doença acontece por causa disso, é por causa disso, é por causa disso. E aí você entende o mecanismo. E por entender o mecanismo, você entende. Humanamente possível, eu não posso ser curado. Humanamente falando, eu não posso ser curado. Mas sabe o que a gente precisa de fazer? Entender que a palavra de Deus é mais importante do que as coisas que a gente sabe. Amém? Ela tem que estar num nível a mais, irmãos. Tem coisas que a gente não sabe como funciona e funciona. Um exemplo bom, a abelha. A abelha até hoje ninguém sabe como voa, né? Vocês sabem disso, né? Ninguém sabe como voa, o pessoal já fez, o pessoal da astronáutica, o pessoal da aeronáutica, os físicos, os veterinários. Todo mundo já botou ela lá e já mediu e já falou, com essa asa pequenininha não voa. Mas as abelhas estão voando aí, irmão. Todo lugar, se você for, tem abelha voando. A cura vai funcionar na sua vida assim. Quando? Quando não importa o que o diagnóstico diz. Quando não importa o que os exames falam que está lá dentro de você. Fala assim, não, mas a palavra diz que vai funcionar? Tem que funcionar. Mas não importa, tem que funcionar. Porque a ciência avançou, mas ela não avançou para diminuir o poder da palavra. De fato, a palavra tem o mesmo poder e sempre vai ter. Amém? Então, saber demais, pensar demais, vai atrapalhar a sua fé de funcionar, mesmo. Amém? A gente usa aquela expressão, né, pastor? Botar o cérebro no congelador, ou na geladeira. É num lugar lá. Para ser curado, você tem que fazer isso, irmão. Tem que parar de pensar mesmo e falar assim, não, essa palavra funciona. Não importa. Não quero ouvir. Vai funcionar. Quem faz isso, sabe o que acontece? Recebe. Amém? E tem gente que fica pensando e não recebe. É onde você quiser estar. Amém? Outra coisa, que está no mesmo texto. Quem pecou? Esse ou seus pais, para que nascesse cego? Então, desde aquela época existia essa ideia de que o pecado está associado à doença. E de fato está, né? Mas, nem sempre, mas em vários casos está. Mas nesse caso é tão absurdo, porque aquele menino, ele nasceu cego. E os discípulos perguntam, será que ele fez alguma coisa? Né? Será que ele conseguiu fazer alguma coisa dentro do útero para nascer cego? Não sei. Aí falaram, não, mas pode ser que os pais tenham pecado. Alguém pecou, né, para que ele nascesse cego, não foi Jesus? E Jesus não responde, né? Mesmo, ele só fala que nem ele, nem seus pais. Então por que ele nasceu cego? Não sei. Mas Jesus fala, para que se manifestem nele as obras de Deus. O que Jesus estava fazendo ali não era responder a pergunta, mas era mostrar a vontade de Deus. Sabe que às vezes as pessoas não recebem cura? Porque elas ficam pensando por que elas estão doentes. Amém? Isso, gente, é um impedimento grave mesmo. Às vezes é uma questão até de dia a dia mesmo. Fala assim, não, eu sei que eu estou doente, é porque eu peguei friagem. Foi um erro meu, eu saí descalço, estava chovendo, por isso que eu estou doente.
E a pessoa não tem nem coragem de pedir cura, de orar por cura, né? Porque ela fala assim, não, a culpa foi minha. É porque eu não me cuidei, a culpa foi minha. Mas sabe, a cura, ela vai acontecer na sua vida. Se você crer, não importa o que você tenha feito. É importante a gente entender isso. Se você se arrependeu do seu erro, irmão, você consegue reivindicar a cura, sim. Porque a gente nunca vê Jesus falando isso para alguém, não é? Você reparou isso? Nunca chegou alguém pedindo cura para Jesus e falou assim, oh, você não vai dar. Porque foi responsabilidade sua. Você sabia que não podia ter feito isso. Como que eu vou te curar? Como é que fica agora? Jesus curava todo mundo. E eu tenho certeza que muita gente que foi curada tinha feito coisa errada. Tinha vacilado de alguma forma. Adoeceu, mas Jesus foi lá e curou. Amém? Por que às vezes as pessoas não recebem, irmão? Porque elas ficam pensando, por que eu estou doente? Deixa eu te falar. Você não precisa pensar por que você está doente. Você precisa crer na cura. Existem casos em que Deus vai te revelar por que você está doente. Amém? Existem casos específicos, vai acontecer. Já aconteceu comigo, o pastor Marcos lembra, né? A gente estava lá numa outra igreja, né? Ministrando cura. E aí veio uma senhora, né? E falou assim, não, ora por mim. Estou com uma queimação na garganta, uma coisa assim. E aí, na mesma hora, eu tive essa inspiração, né? Falei assim, não. Perguntei, né? Será que você precisa de perdoar alguém antes da gente orar? Ela falou assim, não preciso não. Era uma senhora, né? Aí depois, então tá, eu devo ter errado, né? Não entendi. Mas aí, logo depois, ela falou assim, mas você sabe que tem a minha irmã, que uns anos atrás, a gente discutiu, ela me deu um tapa na cara, e desde então a gente nunca mais conversou. Eu falei assim, deve ter sido isso então, né? Provavelmente é isso que você tem que perdoar. Ela falou assim, mas como que eu vou perdoar? Eu nem tenho contato dela, não sei. O importante é você querer perdoar. Ela falou, já sei. Eu sei o Facebook dela. Eu vou entrar em contato com ela e eu vou dizer que eu libero perdão para ela. E naquela mesma noite, né, antes da gente ir embora, ela chegou e falou assim, não estou sentindo mais nada. Amém? Mas foi um caso específico. O Espírito Santo revelou. A gente não precisa ficar quebrando a cabeça para saber por que a gente está doente. Amém? Não é o nosso raciocínio que vai levar. Então, quando a gente ora por cura, quando a gente vai atrás da cura, irmãos, você não precisa ficar pensando o que te levou lá. Você precisa ficar pensando o que vai te tirar de lá. Que é Jesus. Que são as obras de Deus realizadas através da fé, através da declaração. Amém? É isso. A gente tem que parar mesmo de ficar pensando demais nas coisas. E entender que a vontade de Deus é cura para você. Amém? Então aqui não era pecado, não era nada que a pessoa fez. E a gente também não sabe como é que esse homem foi curado. Porque fazer barro e colocar no olho para uma pessoa cega de nascença, para mexer dentro do cérebro dela, não faz sentido nenhum. Eu só sei que aquele homem foi para o poço cego e voltou enxergando. E é isso que a gente fala até hoje, amém? Glória a Deus. Pensar demais. O que mais? Não saber se é da vontade de Deus curar. E isso é muito importante para a nossa fé, né? A gente tem uma fé baseada na palavra de Deus. E muitas vezes o que atrapalha a fé baseada na palavra de Deus é o que não é a palavra de Deus, mas que é baseado na palavra de Deus, que são os estudos teológicos errados, né? Então existe uma linha teológica chamada cessacionismo, que significa o quê? Que os milagres terminaram na era apostólica. Quando morreu o último apóstolo de Cristo, que foi João, acabou o milagre. Agora, vou te falar um pouco sobre isso, tá? Por que nasceu o cessacionismo? Primeira coisa, vamos elogiar aqui os nossos irmãos católicos, amém? Porque a Igreja Católica nunca deixou de acreditar em milagre. E ela acredita até hoje. De fato, até hoje existem pessoas que estão sendo canonizadas e beatificadas. Até hoje. Sabe como é que eles fazem isso? Precisa de falar. Primeiro a pessoa tem que morrer, tá? A pessoa morre. E aí depois fala assim, eu recebi a cura por causa que eu fiz um pedido para aquela pessoa que morreu.
Então eles entendem o quê? Que a pessoa, depois que morre, ela consegue ser um intercessor diante de Deus. Isso a gente não acredita. Mas ainda assim, veja bem, eles acreditam que toda cura vem de Deus. O que muda, às vezes, é o intercessor. E como é que você beatifica ou canoniza alguém? Ela tem que ter um milagre comprovado. E essa comprovação é científica mesmo. O Vaticano manda uma equipe e eles analisam os exames, analisam o antes, analisam o depois. A cura tem que ser em pouco tempo, em 2 dias. Ela tem que ser duradoura e tem que ter provas claras que ela estava doente e provas claras que ela estava curada. E isso é analisado por uma junta de médicos, depois por uma junta de teólogos, depois os cardeais votam e depois o Papa, se quiser, assina. E a pessoa virou ou um beato ou um santo, dependendo do número de milagres, né? Beato é 1, santo é 2. O que eu quero dizer para... mas é isso mesmo. O que eu quero dizer para vocês é isso. A Igreja Católica não só acredita em milagres, ela prova os milagres. Ela sempre acreditou em milagres. O que aconteceu foi que no século XIX, no final do século XIX, surgiu essa doutrina cessacionista, que é uma doutrina protestante. Por quê? Porque os protestantes, na época, não levavam em conta nada que a Igreja Católica fazia. Então, eles falaram assim, toda essa história do catolicismo, eu não acredito em nada. Essas curas é tudo mentira. A única cura que eu acredito é o que está na Bíblia. Como a Bíblia terminou de ser escrita pelo último apóstolo, falaram, então não tem mais cura, porque não tem provas. E o pior, como eles não viam cura, que era o que estava acontecendo, eles não enxergavam curas, eles falavam, acabou por algum motivo. E eles foram lá onde terminou e falaram, deve ter acabado naquela época. Mas você sabe o que é isso de verdade, cessacionismo? É você adaptar a sua fé às circunstâncias. Amém? Você adapta a sua teologia àquilo que você está vendo. Então, se a Bíblia fala que tem cura, mas você não vê cura, aí você fala, não, eu tenho que adaptar a minha fé. Tem cura, mas não é bem assim. Tem cura, mas foi naquela época. Tem cura, mas é só quando Deus quiser. Tem cura, mas para mim não tem cura, porque Deus quer me ensinar alguma coisa. Amém? Tem cura, mas no meu caso, eu sei que é porque eu tenho que aprender humildade mesmo. Eu era muito arrogante. Isso aqui está me fazendo crescer. Sabe o que é isso? Adaptar a sua fé às circunstâncias. Sabe o que é fé de verdade? É você adaptar adaptar a circunstância à sua fé. A fé de verdade, ela vai mudar a circunstância. A fé de verdade, ela vai ter que pegar o que você está vendo e transformar naquilo que a Bíblia diz que você deveria estar vendo. Isso é fé de verdade. Tirando isso, irmão, não é nenhuma fé fraca. Isso não é fé. Você começar a crer de acordo com o que você está vendo, e aí você raciocina e pensa, como que eu vou entender o que eu estou enxergando para se adequar à minha crença? Não é assim que funciona. A fé de verdade, ela vai mudar as coisas que estão à sua volta para se adequar àquilo que você crê. Amém? Então, a fé de verdade, ela precisa mudar as circunstâncias. Senão, não é fé. Como que a fé de verdade age diante da doença? Ela não fica explicando a doença para você. Ela não fica explicando, você tem que estar doente por causa disso. A fé de verdade, ela vai realmente ter que acabar com a doença na sua vida. Amém? Então, a gente precisa ter cuidado quanto a isso, porque quando a gente fala de cessacionismo, parece que é uma coisa que não faz sentido. Mas, muitas vezes, a gente faz isso na nossa vida. Aquilo ali que eu cria e que eu tinha base bíblica não está acontecendo, é por causa disso. E aí você inventa, irmão, e tira coisa da cabeça que não tem nada a ver. Você está só se adaptando às circunstâncias, à sua fé às circunstâncias. A gente precisa ser radical nessas coisas, amém? A gente precisa falar que se não está de acordo com a Bíblia, o mundo está errado e a Bíblia está certa. Não é assim? Fala assim, não, o universo está errado, tudo está errado. A Bíblia tem que continuar certa. Mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que não esteja acontecendo com ninguém ao meu redor, mesmo que eu não tenha provas, a Bíblia tem que continuar sendo a verdade. Porque senão, isso não é fé. Amém?
Mateus 7. Então, como é que é mesmo? O que impede a cura? Pensar demais, não saber se é da vontade de Deus, né? Não ter fé que a cura ainda existe. E Mateus 7, a gente vai ver que não conhecer bem o caráter de Deus. 7:7. Aleluia. Está aí? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Amém? A gente precisa entender, irmãos, que Deus quer que a gente seja curado, porque é a vontade dele que a gente pare de sofrer. E isso é só um pensamento simples mesmo a respeito, amém? Não é muito complicado. Deus não quer que eu sofra, porque Ele me ama. Deus não quer que ninguém sofra de doenças, porque Ele nos ama. Existe um sofrimento associado à vida cristã? Existe. Sabe qual é o sofrimento? Mortificar a carne. Fazer aquilo que a carne não quer fazer. De certa forma, se a gente for pensar bem, o sofrimento cristão não é nem um sofrimento que atinge o cristão como um todo. Atinge só a nossa carne mesmo. Porque o nosso espírito está de boa, não é? O nosso espírito está passando as dificuldades lá, mas para ele é só crescimento. Agora a carne sofre, né? A carne não gosta. A carne não gosta de não fazer o que quer. A carne não gosta do desconforto. A carne não gosta de se submeter. A carne não gosta de humilhar. Mas azar da carne, irmãos. Ela não te levou para lugar nenhum até hoje. Ela, na verdade, só te levou para lugar ruim. Amém? Se você for lembrar bem, você vai ver que a carne você não tem boas lembranças da carne. E se você tiver boas lembranças, você está com algum problema. Porque a Bíblia fala que tem coisas que a gente fez que é só para vergonha. Sabe? Não, porque tem uns testemunhos que a gente escuta, né? Que às vezes parece que a pessoa está com saudade, né? Não é, pastor Rodrigo? Às vezes acontece, né? Fala assim, gente, Deus me transformou, Ele me tirou de um lugar tão horrível. Era só festa todo dia, só quebradeira. Oh, mas graças a Deus, graças a Deus. Olha onde hoje que eu estou. Aleluia. Não era para ser saudade mesmo, porque a carne só te levou para o lugar que te envergonhou. Mas hoje, no Espírito, a gente consegue ir para lugares legais. A gente consegue ir para lugares que pode até não parecer o melhor lugar, mas eu falo assim, nossa, que lugar bom, tem paz aqui. Eu me sinto bem neste lugar. Nossa, tem tanto problema, tanta coisa para resolver, mas eu não estaria em outro lugar. Eu não escolheria estar em outro lugar. Amém? Então, a gente precisa o quê? Conhecer o caráter de Deus. Entender que o sofrimento cristão é o sofrimento de mortificar a carne, mas o sofrimento cristão não é o sofrimento de ficar doente. Não é o sofrimento de adoecer, nem dos seus parentes adoecerem. Não tem um propósito nisso, amém? A gente tem pais aqui de crianças pequenininhas que são mais frágeis mesmo. E sabe, Deus não quer que essas crianças fiquem doentes. De verdade. Porque a gente não quer. Né? A gente olha o menininho doente e a gente fica assim, oh meu Deus do céu, que sofrimento, como é que faz? Chorando a noite inteira. Você acha que Deus realmente acha de boa isso? Fala assim, não, sofre mais um pouquinho. Uma criança que não tem o que entender, irmãos, não faz sentido. Deus não tem propósito nessas coisas. Então é por isso que a gente sempre fala, né? Essa indignação, ela é boa. Indignar contra a doença é boa demais. É a coisa certa a fazer. A gente tem os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, mas nesse caso, paciência não se aplica aqui, amém?
paciência, mansidão diante de doença, não se aplica aqui. O que se aplica aqui é revolta mesmo. O que se aplica aqui é o que Jesus ensinou. Ele ficou profundamente revoltado com aquele povo, porque eles falaram assim, não, doença pode ser que sim. Não, irmãos, não é. Amém? Existe um poder em nossa vida de declarar cura nas pessoas que estão debaixo do nosso teto, nas pessoas que estão debaixo da nossa autoridade, e a cura tem que acontecer. Quando Sara ela custou tomar antibiótico, né? Mais de um ano, não foi? Que ela tomou a primeira vez antibiótico. Mas quando ela adoeceu, uma das primeiras vezes que ela adoeceu de forma grave, era uma bactéria que não tinha, o antibiótico não curava, não era? Então, meu pai, ele é médico, né? Ele pegou o exame dela lá em BH, e ele só falou uma coisa para a gente, pode orar, né? Ora aí, porque é grave. Porque realmente não tinha tratamento, sabe? Era uma superbactéria. Não tinha tratamento, antibiótico não trataria, era difícil. Ela tinha quanto? 2 anos, né? Ele falou assim, ora aí, que a gente vai orar daqui. E foi isso que a gente fez. Mas sabe que Sara foi curada? Sem fazer o tratamento? Meu Deus, o pastor Paulo é o mesmo. Sara está sarada, irmãos. Está sarada. Aleluia. Glória a Deus. Sara está sarada. Por quê? Por quê? Porque ela não fez nem tratamento, irmãos. Ela não fez nada, foi só oração mesmo. Porque a gente tem que ter essa expectativa, entende? A gente tem que ter essa expectativa que vai acontecer, como se fosse a coisa mais certa do mundo. E aí é aquele jeito assim, nossa, se não acontecer, meu Deus, alguma coisa está errada, o mundo está errado. Porque a oração não funcionou nesse caso. Tinha que ter funcionado. A nossa expectativa é que funcione. A nossa expectativa é que funcione sempre. A nossa expectativa não é assim, vou tentar aqui, depois a gente vê o que eu faço. Vou tentar aqui, mas já fica preparado para ligar para o médico. Amém? Nossa expectativa é, vai funcionar. Já funcionou. Aleluia. E Marcos 16, que nos ensina a maneira de você ministrar cura em outras pessoas. Por que às vezes a cura não acontece? Porque às vezes falta confiança em Deus mesmo. Não é nenhuma questão de não saber se Deus quer ou não. Às vezes a gente tem uma dificuldade de crer mesmo que vai acontecer. A gente não consegue visualizar a coisa acontecendo. Como eu disse, né? Pensando demais. Versículo 16 diz assim, Jesus falando com os discípulos, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Isso serve para todo crente? Amém? Aleluia. Qual que é a ordem? Qual que é a orientação? Se você impuser as mãos, crendo em nome de Jesus, eles ficarão curados, não é isso? Não é muito complexo, não é? Deus não manda a gente curar ninguém, certo? Ele manda só impor as mãos. Isso a gente consegue fazer, não é? Eu não consigo curar um cego, mas eu consigo impor as mãos. Eu tenho mão, eu consigo impor as mãos. Muita gente fala, eu não faço isso porque vai que dá errado, né? Muita gente fala. Aqui ninguém nunca falou, mas muita gente fala, não, eu não vou impor as mãos não, vai que dá errado, eu vou ficar mal. Irmãos, se Deus falou para você fazer, imagina, Deus falou assim, se você fizer isso, eu vou fazer aquilo. E você não faz isso, porque você acha que talvez Deus não faça aquilo. Você entende que talvez você não esteja crendo muito em Deus? Amém? Talvez você esteja crendo mais no motorista do Uber do que em Deus. Porque o motorista fala assim, eu vou estar em tal lugar, tal hora. Apareça lá que eu vou te pegar para levar para algum lugar.
E você vai, né? Você vê o bonequinho do Uber aqui, o carrinho, você fala assim, não, está chegando 10 metros, 15 metros. Você vai lá, espera que o motorista te leve para algum lugar. E Deus fala assim, se você fizer isso, eu vou fazer aquilo. Aí você fala assim, vai que Deus não faz aquilo. E você é cristão, irmão. Então você deveria mesmo acreditar em Deus, sabe? De verdade. E você acredita em um Deus que é o Deus que cura. E esse é um diferencial. Porque Alá não cura. Sabia? Alá não cura. Alá promete um céu muito bom, mas cura na terra não tem promessa para isso. Buda promete reencarnações para você. Falhou dessa vez, na próxima vai acertar. Mas cura ele não promete. Agora nós temos um Deus que promete cura. Nós temos um Deus que realmente ele fala, se você fizer, vai acontecer. Se você fizer isso, eu vou fazer aquilo. Aleluias. A gente precisa realmente crescer para esse nível de fé. A gente precisa realmente atingir esse nível de fé. Mas sabe o que é interessante sobre fé? Eu estava meditando nisso um pouco tempo atrás. A fé, você não precisa fazer força para ter fé. Na verdade, fé é o contrário de fazer força. Né? Porque fé, a Bíblia fala, né? Ou você trabalha ou você tem fé. Né? O trabalho, você vai ter um salário. Agora, se você tiver fé, você vai ter uma promessa, uma recompensa. Fé é o contrário de trabalhar. Fé é o contrário de fazer força. Como que você faz a sua fé funcionar? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Amém? Nós estamos ouvindo. A fé se desenvolve pela oração em línguas. A gente edifica a nossa fé pela oração em línguas. É verdade. É isso mesmo. Ela vem, ela se edifica. Mas a fé não é fazer força. A fé é obedecer. Então, eu não preciso fazer força para ter fé na cura. Eu preciso fazer o que a Bíblia manda. Como é que você cura alguém? Você não faz força, você impõe as mãos. Não precisa de fazer força para impor as mãos. Eu já tive experiências de cura, de ministrar cura, em que eu não senti nada mesmo. Não senti a unção, não senti a mão pegando fogo. Nada. Era só uma mão sendo imposta. Mas a pessoa recebeu cura. Porque não é fazendo força, amém? Não é sentindo nada, é simplesmente obedecendo. Aleluia. Deus, Ele quer que a gente seja curado. Ele quer que a gente experimente essas coisas. Queria que você ficasse de pé. Aleluia. Tem alguém aqui com sintoma de enfermidade? Porque pode ser que você tenha sido curado durante a pregação. Acontece, né? A palavra de Deus, ela é ungida por si só. Tem alguém que ainda está sentindo sintomas? Se tiver, eu queria que você viesse aqui na frente, amém? Ou todo mundo foi curado? Foi curado? Meu Deus. Aleluias, 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 amém. Glória a Deus. Queria que vocês ficassem, quem vier fica aqui na frente, amém? Agora deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Quem aqui tem vontade de orar por alguém, para a pessoa ser curada? Alguém tem essa vontade? Eu gosto de orar, eu tenho vontade de impor as mãos e a pessoa ser curada. Alguém tem essa vontade? Se tiver, eu quero que você venha aqui na frente também. Vou descer. Aleluia. Tem alguém que quer curar? Quem quer curar? Quem quer curar? Ué, foi embora. É você, Gustavo? Amém. Então, deixa eu ver. Você também? Então você vem para cá. Você vem para cá. Então, o que a gente vai fazer aqui nessa noite? Nós vamos experimentar, amém? A palavra de Deus. Amém? Aí você vai perguntar para ele o que ele está sentindo. Ele
Ele vai falar e você vai impor as mãos e ele vai ser curado. Amém? Que é isso que a gente crê. Amém? A mesma coisa você, irmão. Amém? E todo mundo vai crer junto e vai estender as mãos aqui para frente. Amém? Aleluia. Disponível para você, não só para você receber, mas para você aplicar também na sua casa, no seu trabalho. Você tem a cura, porque não tem nada a ver com a gente, tem a ver com o Espírito Santo que habita em nós, tem a ver com essa palavra e tem a ver com o nome que Jesus deixou para a igreja usar. Vamos usar esse nome. Amém? Amém. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é tão bom. Porque o Senhor tem nos amado tanto, Pai, tem nos ensinado tanto. Obrigado, Pai, porque nós estamos crescendo, Pai, e porque nós cremos na totalidade da Tua palavra, Pai. E nós agradecemos porque a nossa fé está sempre crescente, e nós estamos avançando, Pai. Obrigado, Pai. Aleluia.